Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imaginemos a seguinte cena, que infelizmente é o tipo de pesadelo burocrático que assombra muita gente. Ocorre um imprevisto terrível. Pode ser tipo um acidente de trânsito em uma noite de chuva. O clássico pesadelo logístico. Exato. Ou um diagnóstico de saúde que vira a vida de cabeça para baixo, ou até mesmo o telhado de casa cedendo após uma tempestade. Existe aquela microfração de segundo de alívio ao lembrar que há uma pólice de seguro ativa para cobrir exatamente essa situação. Aquele respiro fundo de achar que tá tudo resolvido. Pois é. Só que ao acionar a seguradora, em vez de amparo imediato, o que surge é um labirinto digno de Kafka. Negativas de cobertura baseadas em cláusulas minúsculas, exigências de documentos que parecem não ter fim. E horas intermináveis ouvindo aquela música de espera no telefone. Nossa, sim. De repente, a ferramenta que deveria ser a solução do problema se transforma no próprio problema. E a alternativa tradicional para resolver esse impasse? Entrar na justiça. O que significa enfrentar anos a fio em uma fila de tribunal, né? Exatamente. Arcando com honorários advocatícios e gastando uma energia emocional que, convenhamos, ninguém tem sobrando no momento de crise. É uma dor de cabeça monumental que paralisa o planejamento financeiro de milhares de famílias e empresas diariamente. É o cenário clássico de Davi contra Golias, sabe? Mas com muito mais papelada envolvida. A assimetria de poder técnico e financeiro entre um indivíduo comum, ou até mesmo uma pequena empresa que acabou de sofrer um sinistro, e uma corporação gigantesca é brutal. Uma disparidade gigantesca. Sim. O desgaste inerente ao processo de judicializar uma questão dessas é tão grande que funciona quase como uma barreira de contenção. Na prática, muitas pessoas simplesmente desistem de correr atrás das indenizações às quais têm direito por pura exaustão psicológica. O custo do atrito supera o benefício da vitória. E é exatamente para tentar desatar esse nó de exaustão e litígio perpétuo que a nossa análise aprofundada de hoje vai mergulhar em um documento extremamente audacioso. Nosso foco hoje é o projeto de lei número 374, protocolado no dia 6 de fevereiro de 2026. De autoria do deputado federal Rubens Pereira Júnior. Esse mesmo. A nossa missão nesta imersão é dissecar as engrenagens desse projeto. Ele propõe a criação da chamada PNROCS, a Plataforma Nacional de Resolução Online de Conflitos em Seguros. Um nome longo para uma ambição enorme. Com certeza, a ideia é entender como essa arena digital funcionaria na vida real, quais são as regras que ditam esse novo jogo e o que essa estrutura pode significar para o futuro do mercado segurador e dos direitos de quem consome. Queremos garantir que quem acompanha a gente hoje saia com um mapa mental completo de como esse mecanismo pretende operar. E vale destacar que estamos lidando com uma proposta regulatória bastante densa, viu? O texto tenta construir uma ponte puramente tecnológica sobre um abismo jurídico histórico do país. Um desafio e tanto. A ambição de transferir a resolução de conflitos altamente complexos para um ecossistema digital padronizado altera dinâmicas contratuais que estão estabelecidas há décadas. É uma engenharia legal que merece ser lida com lupa. Sem dúvida. E antes de começarmos a abrir o motor dessa proposta, é vital estabelecer o nosso perímetro aqui. Como eu sempre digo, sou muito cuidadosa com isso. O objetivo dessa nossa conversa não é fazer torcida. Não estamos aqui para tomar partido sobre a viabilidade política do projeto no Congresso. Nem para endossar ou criticar qualquer inclinação ideológica por trás do texto. Exato. Nosso compromisso é com a informação pura. Vamos relatar de forma estritamente neutra e técnica as ideias, as métricas e os mecanismos que estão delineados no documento original. A intenção é analisar o que está escrito e as consequências lógicas dessas regras, sem entrar no mérito do debate partidário. É a melhor abordagem. Focar na mecânica da lei nos permite enxergar o impacto real. Se as regras forem aplicadas exatamente como estão desenhadas no papel, como isso reconfigura o tabuleiro? É isso que importa. Certo, vamos desempacotar isso.
O texto do projeto institui logo de cara, no artigo 1º, essa tal de PNROC. O documento a define como um ambiente eletrônico de âmbito nacional, focado em prevenir e solucionar controvérsias ligadas a contratos de seguro, resseguro e previdência privada aberta. É uma mudança de paradigma. Trocando em miúdos, a ideia é criar uma espécie de arena digital oficial, chancelada pelo Estado, só para resolver brigas e impasses do setor antes que qualquer petição precise parar na mesa de um juiz. E a responsabilidade pela criação, manutenção e supervisão de toda essa infraestrutura ficaria nas mãos da SUSEP. O que é fascinante aqui é a forma como o texto desenha a governança de todo esse sistema no artigo 4º, porque o cinismo natural de quem acompanha esses grandes projetos tecnológicos do governo é imaginar que isso vai virar uma caixa preta. Sim, um sistema opaco, dominado nos bastidores pelas grandes seguradoras para triturar reclamações em massa. Mas o projeto tenta blindar a plataforma contra isso ao instituir um conselho gestor multissetorial. A gestão não seria um monólogo da SUSEP. Esse conselho integraria representantes do Ministério da Fazenda, do CNSP, especialistas independentes e, preste atenção nesse detalhe, colocaria associações de defesa do consumidor sentadas na mesma mesa que os representantes da indústria seguradora. Espera aí, mas colocar executivos focados em margem de lucro e entidades de defesa do consumidor focadas em proteção total na mesma sala? Soa como uma receita para o caos total, eu sei. Exatamente. Como o projeto espera que decisões práticas saiam de um grupo com interesses tão opostos? É justamente esse atrito que o projeto parece buscar. Ao forçar o consenso, ou pelo menos a deliberação conjunta, o sistema ganha legitimidade. Pense bem, se as regras do jogo, os critérios de imparcialidade e até a certificação dos profissionais mediadores forem definidos apenas pelo mercado, o consumidor não confia e não usa. Faz sentido. E se for definido apenas por entidades de defesa, o mercado entra com liminares para barrar a plataforma alegando inviabilidade técnica ou financeira. Precisamente. Ter todos no mesmo conselho gestor garante que as diretrizes integrem a previsibilidade que o mercado financeiro exige com a proteção inegociável que quem consome precisa ter. É um equilíbrio de terror muito bem arquitetado. Falando em regras do jogo e equilíbrio de forças, há uma diretriz sobre adesão no artigo 6º que altera completamente a dinâmica de poder atual. O projeto estabelece que a oferta de acesso a essa plataforma, a PNROC, seria obrigatória para todas as seguradoras e entidades autorizadas. Nenhuma empresa pode escolher ficar de fora. Isso, elas não podem virar as costas e dizer que não participam disso. No entanto, para o consumidor, o uso da plataforma é estritamente facultativo. A seguradora é obrigada a manter a porta aberta, mas quem tem a chave para decidir entrar ou não é quem contratou a apólice. É uma assimetria gigantesca. Uma assimetria desenhada de forma cirúrgica. E faz todo o sentido jurídico, pois reconhece a vulnerabilidade de quem está na ponta mais fraca da relação contratual. A plataforma tem que ser uma ferramenta de exposição da sociedade e não uma imposição do Estado para blindar corporações. E o que acontece quando a pessoa usa essa chave e entra na plataforma? O artigo 7º prevê 3 trilhas procedimentais diferentes para tentar chegar a um acordo. Temos a mediação, onde o terceiro neutro apenas facilita o diálogo para que as próprias partes encontrem uma saída. Temos a conciliação, onde o profissional tem uma postura mais ativa, propondo ativamente soluções. E, por fim, a decisão técnica, que é onde um colegiado técnico-jurídico analisa o mérito do impasse e profere uma decisão. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o projeto não trata todas as resoluções da mesma forma. Há uma linha divisória fundamental no texto entre procedimentos de natureza consultiva e de natureza vinculante, previstos nos artigos 2º e 9º. Exato. Uma diferença crucial. Se as partes optam por um caminho consultivo, o que sai dali no final é basicamente um parecer muito bem fundamentado. É persuasivo, aponta quem tem razão técnica, mas ninguém é legalmente obrigado a engolir e cumprir aquela decisão se bater o pé e não concordar. É quase como um teste de estresse do argumento antes de ir para a via judicial. Mas a figura muda completamente de figura se a opção for pela via vinculante. E o texto é muito cuidadoso aqui. A modalidade vinculante só ocorre mediante o consentimento prévio, livre, expresso e informado de ambas as partes,
Ninguém cai nessa modalidade por acidente ou por uma cláusula escondida num contrato de 200 páginas. Certo, tem que haver uma concordância explícita. Isso. E se houver esse consentimento e o processo resultar em um acordo homologado ou em uma decisão final, aquilo ganha força de lei entre as partes. Torna-se um título passível de execução imediata. Ou seja, não tem mais discussão. Nenhuma. Se a seguradora concordou com a via vinculante e a plataforma decidiu que ela tem que pagar a indenização em 10 dias e ela não pagar, a outra parte pode ir direto ao juiz pedir o bloqueio do valor na conta da empresa. Não se discute mais o mérito, apenas se executa a dívida. E para dar materialidade a essas promessas de eficiência, o projeto estabelece uma cronologia bem rígida no artigo 8º. Quem já ficou anos esperando o resultado de uma perícia judicial vai achar esses números até utópicos, porque o texto prevê um cronograma muito apertado. Bem agressivo, na verdade. Sim, são 5 dias úteis para análise preliminar de admissibilidade do conflito, depois 15 dias úteis para a juntada de todos os documentos complementares necessários. A fase de mediação ou conciliação tem um objetivo de duração de 30 dias úteis. E tem o teto para decisão. Isso. Se a questão for para uma decisão técnica final, o teto, em regra, é de 60 dias úteis após o fim da fase de instrução. E há ainda a previsão de recursos internos que devem ser julgados em, no máximo, 30 dias úteis. A arquitetura toda foi pensada para ter começo, meio e fim num piscar de olhos, comparado ao rito tradicional. É verdade. Mas, sendo muito cética agora, 60 dias úteis no mundo real da burocracia governamental soa como fantasia. Como o projeto pretende garantir que isso não vire apenas mais uma fila virtual engarrafada? O ceticismo é mais do que válido. A história do país é cheia de prazos legais que viram letra morta na prática. O diferencial que o projeto tenta impor aqui é atrelar esses prazos à infraestrutura tecnológica. A ideia é que, sendo um ambiente 100% digital e com processos altamente padronizados, Como sinistros e apólices, são documentos estruturados. A velocidade de processamento da instrução documental seria infinitamente superior à de um tribunal comum, que lida com crimes passionais de manhã e disputas societárias à tarde. A especialização da plataforma é o que, em tese, garantiria o cumprimento desse cronômetro. Mas, claro, a velocidade em um ambiente eletrônico levanta imediatamente um sinal de alerta vermelho sobre outra questão crítica. a nuvem de dados. Exatamente. Quando falamos do setor de seguros e previdência, não estamos falando de informações triviais. Estamos lidando com dados médicos hipersensíveis, histórico de doenças familiares, patrimônio acumulado de uma vida inteira, informações financeiras confidenciais. É um prato cheio para vazamentos. Sem dúvida. Como o texto lida com a responsabilidade de gerenciar esse verdadeiro barril de pólvora de informações íntimas circulando em rede nacional, o que o projeto chama de escudo de dados. E texto não ignora a magnitude desse risco, o que seria uma falha fatal. Há os artigos 10 e 11 inteiramente dedicados a amarrar a infraestrutura da PNROCS diretamente às exigências da LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. O tratamento, armazenamento e tráfego dessas informações precisam seguir rigorosos princípios de segurança cibernética. E sobre a retenção desses dados? Há uma regra muito clara de que a plataforma é obrigada a conservar os dados e o histórico processual por, no mínimo, 5 anos após o encerramento definitivo de cada caso. Isso garante um rastro auditável e seguro para qualquer questionamento futuro, impedindo que o histórico de uma disputa simplesmente evapore dos servidores. Entendi. Mas se conectarmos isso com o panorama geral, a parte mais brilhante dessa gestão de dados é o impacto macroeconômico previsto no parágrafo 2º do artigo 10. O projeto determina que a plataforma e a SUSEP publiquem periodicamente relatórios estatísticos trimestrais. E aqui o detalhe vital, totalmente anonimizados. Pense no poder disso. Dá para imaginar? Pela primeira vez, o mercado e o Estado terão estatísticas granulares, em tempo real e em larga escala, sobre onde o sistema está falhando. Quais são os sinistros que mais geram atrito? Qual seguradora tem a maior taxa de negativas revertidas? Qual é o tempo real médio de resolução para problemas de seguro de vida,
versus seguro automotivo. Nossa, isso muda completamente o jogo para fiscalização. Em vez de a regulamentação ser feita no escuro, baseada na intuição ou em casos isolados que ganham repercussão na mídia, o Estado passa a ter um mapa de calor exato dos problemas estruturais. É usar a inteligência de dados de dezenas de milhares de conflitos individuais resolvidos para corrigir as falhas sistêmicas da indústria. Exatamente. Gera inteligência de mercado pura, permitindo políticas públicas baseadas em evidências concretas, sem jamais expor o nome, o diagnóstico médico ou o saldo bancário de quem usou o sistema. E para que todo esse ecossistema de dados funcione sem engasgos, a tecnologia precisa falar a mesma língua. O que nos leva ao ponto da infraestrutura tecnológica, e eu adoro como o texto não deixa isso vago. O artigo 12 traz determinações específicas sobre o uso de APIs, aquelas interfaces de programação de aplicações, e formatos abertos de dados. Um ponto bem técnico, mas crucial. Super crucial. Na prática, isso é uma exigência para que os sistemas internos das seguradoras, que muitas vezes são uma colcha de retalhos de softwares legados e antiquados, sejam forçados a se modernizar para conseguir conversar diretamente com a plataforma pública. É o fim da era de mandar planilhas por e-mail e processos em formato PDF que não dá nem para pesquisar o texto. Adeus ao papel escaneado torto. Pois é. Mas, de novo, fazendo o papel de advogada do diabo aqui, grandes conglomerados financeiros têm orçamentos bilionários de tecnologia para reconstruir seus sistemas e plugar nessas APIs. E as seguradoras de pequeno ou médio porte? O custo de adequação a uma tecnologia governamental de ponta não corre o risco de quebrar essas empresas ou criar uma barreira de entrada que só beneficie os gigantes? É um risco real de mercado que o texto, felizmente, antecipou. O legislador percebeu que a inovação compulsória pode, inadvertidamente, esmagar a concorrência e gerar monopólios. Por isso, o parágrafo 3º do artigo 15 traz uma previsão muito empática de que a SUSEP poderá criar mecanismos de apoio técnico e até financeiro para viabilizar a integração tecnológica das micro e pequenas empresas do setor. Uma rede de segurança para as menores. Isso mesmo. O foco é garantir que a tecnologia seja uma ponte de acesso e não um muro intransponível que tire do mercado as operadoras regionais ou de nicho. Então, o que tudo isso significa no final das contas para quem está do outro lado do balcão? Porque a pessoa comum olha para uma estrutura gigante do Estado, cheia de regras, prazos rápidos e tecnologia de ponta, e a primeira pergunta que vem à mente é: essa eficiência toda é uma armadilha? Ao entrar nessa plataforma maravilhosamente rápida, a pessoa está assinando nas entrelinhas que abre mão do seu direito constitucional de ir à justiça comum caso se sinta lesada. O projeto está esvaziando os tribunais à força. A resposta do texto a essa preocupação é um sonoro e categórico não. O artigo 13 do projeto proíbe expressamente a inclusão de qualquer cláusula, por mais escondida que esteja, em contratos de seguro, resseguro ou previdência, que tente impedir, dificultar ou restringir o acesso do consumidor ao poder judiciário. E a garantia não para por aí, certo? Não mesmo. O documento propõe algo que tem um peso institucional gigantesco no artigo 19. Ele propõe uma alteração direta na lei que criou o Código de Defesa do Consumidor. Mexer no Código de Defesa do Consumidor de 90 nunca é pouca coisa. É uma das legislações mais sólidas e testadas do país. Como exatamente o projeto pretende alterar essa estrutura? A proposta adiciona um novo artigo, o artigo 4º-A, diretamente no corpo do CDC. Esse novo dispositivo legal passa a reconhecer formalmente a validade jurídica desses meios eletrônicos de resolução de conflitos geridos e regulados pelo Estado, como seria a APN-ROCS. Um reconhecimento formal importante. Muito. Mas e aqui está o escudo de proteção definitivo. O texto dessa nova adição deixa gravado em pedra que a existência e uso dessas soluções eletrônicas não excluem, sob nenhuma hipótese, o direito do cidadão de recorrer ao Poder Judiciário ou aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ou seja, o direito de litigar pelos meios tradicionais permanece intocado, inalienável e soberano. Exatamente. A plataforma é desenhada para ser uma ferramenta adicional ao arsenal do cidadão, jamais uma substituição forçada. Isso levanta uma questão importante sobre a verdadeira filosofia do projeto.
Quando lemos a justificativa, que é aquela seção final onde o autor da lei explica os motivos de estar propondo aquilo, a intenção fica cristalina. Qual é o foco principal lá? O objetivo não é criar um obstáculo de acesso à justiça, mas sim combater a cultura da litigiosidade desenfreada, oferecendo uma alternativa que seja irresistivelmente melhor. É buscar a previsibilidade, padronizar decisões técnicas altamente especializadas e reduzir custos sistêmicos, mantendo intactas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É a clássica estratégia da cenoura no lugar do porrete. O Estado não está dizendo que a pessoa está proibida de processar a seguradora. Ele está dizendo que criou um caminho alternativo, tão transparente, com especialistas tão gabaritados e prazos tão curtos, que a pessoa, por livre e espontânea vontade, vai achar loucura escolher a fila de 5 anos do fórum. Perfeita analogia. O tribunal físico passa a ser, de fato, a última trincheira, o último recurso imaginável e não o primeiro instinto diante de uma negativa de cobertura. Agora, falando sobre a materialização dessa utopia regulatória. O cronograma de implementação previsto no artigo 15, para tirar isso do papel, é de tirar o fôlego. É bem ambicioso. Após a aprovação e publicação da lei, a SUSEP teria apenas 180 dias para redigir e regulamentar todos os critérios técnicos, os padrões das APIs e as regras miúdas de funcionamento. A partir dessa publicação da SUSEP, as empresas teriam mais 12 meses para adequar seus sistemas e plugar tudo na plataforma pública. Estamos falando de 1 ano e meio no total para virar a chave de toda a indústria seguradora do país. Não é uma corrida de 100 metros rasos. É um sprint tecnológico brutal para os padrões de qualquer indústria, especialmente uma tão calcada em processos tradicionais. Exigirá uma coordenação de engenharia de software e negociação institucional sem precedentes entre o setor público e a iniciativa privada. O prazo reflete a urgência política e social de resolver o gargalo atual, mas certamente será um teste de fogo para a capacidade de execução tanto do órgão regulador quanto dos departamentos de tecnologia das corporações. Bom, fazendo um apanhado geral da nossa imersão de hoje no Projeto de Lei 374. Nós destrinchamos a planta baixa de uma arquitetura legal e tecnológica bastante ambiciosa. A NPR-OSS surge no papel como um sistema unificado, vigiado de perto por conselhos multissetoriais para evitar capturas de interesses. Desenhada com foco obsessivo em agilidade processual e prazos draconianos. Uma estrutura que se apoia fortemente na segurança de dados para gerar inteligência de mercado anonimizada e que tenta resolver o colapso dos tribunais, oferecendo eficiência, mas com a garantia expressa e blindada pelo Código de Defesa do Consumidor, de que o poder final de escolha sobre ir ou não à justiça continuará sempre nas mãos de quem contratou o serviço. Um belo resumo. É uma proposta que tenta alinhar a tecnologia do século XXI com uma morosidade secular das resoluções de conflitos. E para finalizar a nossa análise aprofundada de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo para quem nos acompanhou até aqui. Algo para nossa audiência mastigar ao longo da semana. Vamos lá. Nós passamos todo esse tempo dissecando como a PNR-OSS foi arquitetada especificamente para resolver os nós contratuais de seguros e previdência. Mas, se fizermos um exercício de futurologia, e se esse modelo funcionar? Se essa engenharia de plataforma estatal altamente padronizada, focada em decisões técnicas em 60 dias, auditável e geradora de métricas precisas, conseguir de fato pacificar de forma justa a complexidade do setor de seguros. Será que não estamos diante do embrião do grande projeto piloto do futuro da justiça brasileira? É uma perspectiva e tanto. Se a tese for provada na prática, não seria absurdo imaginar que esse exato modelo digital e extrajudicial venha substituir integralmente as estruturas físicas dos juizados especiais de pequenas causas para todas as disputas comerciais cotidianas na próxima década. Se a tecnologia puder entregar justiça técnica e veloz sem o peso do rito tradicional, a forma como a sociedade enxerga e exige o acesso aos seus direitos pode ser reescrita por completo. Fica a reflexão. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!